Ser ou não ser, eis a questão. O que será mais nobre para o espírito humano? Sofrer os ataques e flechadas da fortuna adversa? Ou pegar em armas contra um mar de dores e enfrentando-as pôr-lhe um fim? Morrer, dormir, mais nada. E dizer que se acaba com as penas do coração e com os 1000 choques de que é herdeira a carne. Eis um fim a desejar ardentemente: morrer, dormir. Dormir? Sonhar, talvez. Aí é que está o problema. Porque há que pensar nos sonhos que virão neste sono eterno, quando nos libertamos desta mortal crisálida. É este raciocínio que nos leva à desgraça de uma vida tão longa. Pois quem suportaria as chicotadas e o desprezo do mundo, a injúria do opressor, a afronta do soberbo, as ferroadas de um amor incompreendido, as delongas da justiça, a insolência dos funcionários e o coice que o mérito paciente recebe dos indignos? Quando se poderia buscar alívio com a ponta de um punhal? Quem suportaria tão dura carga, gemendo e suando sob o peso de uma vida tão trabalhosa, se não fosse o pavor do que existe para lá da morte? Esta região desconhecida, cujas fronteiras nenhum viajante volta a atravessar. Temor que embaraça a vontade e nos obriga a suportar os males que conhecemos, em vez de correr para outros de que não sabemos nada. E assim, a consciência faz todos nós covardes. E assim, o primeiro impulso da resolução esfuma-se no pensamento, e as tentativas de força e energia perante este raciocínio mudam o seu curso e perdem o nome de ação. Existe um diálogo possível e muito interessante entre literatura e direito, e por isso eu trago hoje um dos personagens mais profundos da história da literatura, Hamlet, de William Shakespeare. Esse personagem é extremamente profundo e complexo, inclusive do ponto de vista psicológico. Depois do assassinato de seu pai, o rei da Dinamarca, Hamlet tem uma visão e ouve a voz do fantasma de seu pai pedindo por vingança, para que o seu sangue seja vingado e acusando como assassino, como seu próprio assassino, Cláudio, que é o tio de Hamlet, o irmão do rei. E a partir desse momento, Hamlet passa a conviver com vozes dentro da sua própria mente, conviver num mundo dual entre o sonho e a realidade, entre a insanidade e a sanidade, entre a lucidez e a loucura. E aí passa a ser um tema central dessa obra a busca desse personagem por vingança. E ele se faz uma série de perguntas, como por exemplo esta: se é mais nobre se submeter às coisas que parecem injustas ou às desordens do mundo, aos ataques que alguém tem que sofrer enquanto vive neste mundo, ou se é mais nobre pegar em armas e fazer a própria justiça. Então essa é uma questão extremamente relevante, tanto para a vida quanto para o direito. Acredito que todo ser humano, em algum momento, já se perguntou exatamente isso. Quando se convive com instituições, com ordenamentos, com leis, com regras, que muitas vezes parecem conduzir exatamente à desordem e à injustiça, talvez a maioria dos seres humanos sejam tentados a exercer aquilo que é a justiça pela desordem, ou a justiça pelas próprias mãos. E por isso ele se pergunta
qual desses dois lados é mais nobre para o espírito humano? Essa é uma pergunta extremamente importante e relevante. A pergunta que antecede essa é ainda mais fundamental: ser ou não ser? E aí, embora o diálogo conduza, essa fala, esse monólogo, conduz a uma ideia de fugir do mundo por meio da morte, de dar cabo à própria vida, também podemos entender o ser ou não ser como a ideia de ser no mundo, estar no mundo, ou estar fora do mundo. Ou seja, viver segundo as regras e convenções desse mundo, ou por alguma razão se desvencilhar, se desvincular dessas amarras e exercer a própria justiça, e exercer a própria razão. Esse é um tema muito, muito fundamental. Jean-Paul Sartre compreendia exatamente que o homem é um ser histórico, que se dá na sua relação, na história e na sua relação social. O Heidegger também tinha uma ideia exatamente semelhante a essa e usava a expressão Dasein para expressar a ideia de um ser que não é um ser abstrato, é um ser aí, é um ser que se coloca no mundo com o qual ele se relaciona. E aí ele é formado dentro desse mundo e ele também forma o mundo onde ele vive, onde ele convive e se relaciona. E, portanto, aí tem uma ideia de que estar no mundo, esse ser aí, é exatamente alguém que também está sob as convenções e o peso das amarras sociais, das regras, das leis, do direito e do mundo, teoricamente, em ordem. Mas, muitas vezes, como vemos, todas essas instituições e essa pretensa ordem parece conduzir exatamente ao injusto. Porque, afinal de contas, seria justo que aquele que conspira para assassinar o seu pai e que, na verdade, assassina o seu pai, o seu tio, realiza esse crime, será que seria justo que ele gozasse ainda do reino e de todas as benesses que conseguiu por meio de um assassinato, por meio de um ato tão hediondo que ele realiza contra o próprio irmão? Seria isso justo? Seria nobre viver tendo em vista esta realidade? Ou seria mais nobre abandonar toda a ordem e exercer aquilo que seria a vingança ou a justiça pelas próprias mãos? Essa é uma questão muito, muito interessante e que é trazida para a obra, para a discussão da obra por meio da complexidade dos estados psicológicos de Hamlet. Algo muito interessante também é o tema da loucura, porque não se sabe exatamente se Hamlet está em pleno gozo de seu entendimento, de sua consciência. Nós percebemos que ele, ao buscar essa vingança, ele pratica diversos crimes, diversos delitos. E aí um tema muito interessante para o direito, porque sabemos que o crime significa um ato que entendemos que não deve ser praticado, mas que também tem uma noção de antijuridicidade, uma noção de reprovação social. E também uma noção de que aquele que o pratica deve ser responsabilizado por esse ato, ele é culpado. Portanto, o ato é culpável. E aí, mais uma vez, existe a pergunta: ao buscar a vingança contra o seu tio, Hamlet, primeiramente, tem plena consciência, é capaz de se determinar conforme uma boa consciência de seus próprios atos? Portanto, se ele estiver num estado de loucura, ele seria ou não culpado ou culpável pelos atos que são praticados? E qual é o limite da sanidade? Aqueles que vivem no mundo muitas vezes em desordem, como identificar se este alguém está em plena consciência dentro de um plano da lógica e é capaz de se autodeterminar segundo um bom entendimento das leis, das regras e do direito. E, portanto, até que ponto alguém pode ser culpado? E ainda, se partirmos para uma ideia de reprovação social, ainda existe uma pergunta importante, que é: até que ponto a sociedade ou os homens condenam ou reprovam o ato de alguém que busca realizar
uma justiça com as próprias mãos ou uma vingança desta natureza, buscando pagar com a vida do tio aquele assassinato, aquela conspiração que tirou e que roubou a vida do seu pai, cuja voz ele ouve frequentemente pedindo por vingança. Então, percebam que existem muitas questões aqui. E sabemos que o direito, do que diz respeito ao justo e ao injusto e ao delito, entende que o injusto é dado por um ato que já foi definido como criminoso, como injusto, como crime, mas também existem os elementos nessa teoria do delito que são a noção de reprovação social, a antijuridicidade e também a ideia de que alguém pode ser culpado. E aí entra o tema da loucura, o tema da insanidade mental e dos estados de espírito perturbado. Portanto, fica aqui essas reflexões interessantes. Eu gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer a respeito desse tema. Ser ou não ser? Eis a questão.